Olá, fazia bastante tempo que eu não aparecia por aqui, mas precisamente eu não mostrava meu rosto aqui no canal tem uns 4 anos, desde o Fantasmas de Harrisville, talvez. Não, 2021, né? 5 anos. Eu decidi fazer uma lista de dos filmes que eu acho os melhores filmes nos últimos 41, 42 anos mais ou menos. Talvez pela proximidade do Oscar, talvez simplesmente porque eu me dei vontade de fazer. Não tem motivo em particular. Então o que eu fiz? Eu escolhi o ano de 1984 até 2025. Eu escolhi esse período porque são alguns anos que eu assisti, digamos assim, filmes o suficiente para poder fazer uma escolha mais equilibrada, assim. Não são os melhores filmes exatamente de cada ano, na minha opinião. É mais ou menos isso, mas na verdade essa lista pode variar um pouco. Por exemplo, se eu voltasse a fazer ela na semana que vem, por exemplo. Porque tem alguns anos que a escolha foi meio difícil. Particularmente 1992, 1994, 1995. Foram alguns anos bons, assim, de lançamentos de filmes. Então, na hora de fazer a escolha do filme específico daquele ano, foi bem difícil. Então, como eu falei, não é uma lista definitiva, é mais uma lista de sugestões, talvez, que eu estou fazendo para quem não viu alguns desses filmes, quem quiser se arriscar a ver. Lógico, não é uma lista também de melhores de todos os tempos, nem nada disso. Só uma lista que eu decidi fazer e postar aqui. Nada mais do que isso. Dito isso, o primeiro filme da lista, 1984. O filme que eu escolhi é o filme A Companhia dos Lobos. 1984 é um ano especificamente também difícil para mim, para escolher um filme específico, porque é o ano de Exterminador do Futuro, é o ano de Os Caça-Fantasmas, o primeiro filme. São dois filmes que eu adoro. Eu particularmente escolhi A Companhia dos Lobos porque me toca de forma até um pouco pessoal, porque eu assisti esse filme quando eu era criança. Tipo, eu tava passando férias na casa de uma tia e ele passou de madrugada, tipo, na sessão de gala, assim, na Globo. Eu lembro até hoje. Fiquei muito impressionado com esse filme. Filme, de certa forma, até meio bizarro, assim. É um filme muito pouco conhecido aqui no Brasil. Dirigido pelo Neil Jordan, que é o mesmo diretor que 10 anos depois iria dirigir Entrevista com o Vampiro. E 2 anos antes, se eu não me engano, ele dirigiu o Traídos pelo Desejo. Eu não gosto de dar spoiler, mas esse filme, ele meio que é um conto de terror, de certa forma. Mistura elementos ali de fantasia, de contos de fadas, talvez indo lá para trás com o conceito original dos contos de fadas. Ele fala um pouco sobre. Eu não vou falar sobre o que ele fala. Não vou falar. Vou deixar para vocês assistirem. Quem quiser. Esse filme não é muito fácil de achar em streaming. Por outro lado, ele é possível de encontrar aqui no YouTube mesmo. Principalmente na versão dublada. Então, se você tiver afim, eu acho que é uma boa sugestão de filme para você que acha legal às vezes assistir um filme meio desconhecido, meio fora da caixinha, por assim dizer. Um filme fora do padrão de Hollywood. 1985, o filme que eu escolhi, Depois de Horas, do Martin Scorsese. É o filme que ele não é o filme mais badalado do Scorsese, por assim dizer. O Scorsese que tem
Na carreira dele tem o Taxi Driver, tem o Touro Indomável, tem o Infiltrados, que foi dar o Oscar para ele lá em 2007. Tem o Ilha do Medo. Tem o Irlandês agora em tempos mais recentes. Esse Depois de Horas, na verdade, é um filme até bem pouco conhecido dele aqui no Brasil. Quem estrela esse filme é um ator chamado Griffin Dunne, que ele... Eu conheço esse cara mais do filme Um Lobisomem Americano em Londres, que ele faz um coadjuvante. Ele também está naquele filme Meu Primeiro Amor, que passava muito na sessão da tarde aqui no Brasil. Basicamente é um cara nova-iorquino, trabalha no escritório, um cara comum, que tem talvez a madrugada mais bizarra da vida dele. O elenco é muito bom, tem a Terry Garr, tem a Catherine O'Hara, enfim, vale muito a pena ver. É a minha sugestão do ano de 1985. 1986, um dos meus filmes favoritos da vida, que é inspirado num dos meus contos favoritos da vida, do meu autor favorito da vida, que é o Stephen King. O conto em questão é o conto chamado O Corpo, que faz parte de uma coletânea dele chamada Quatro Estações. Eu até tenho esse livro em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Esse aqui, ó. Quatro Estações, do Stephen King. O próprio King considera esse talvez um dos cinco melhores textos que ele escreveu na vida. Eu já vi ele falar isso numa entrevista num talk show americano. A história se passa nos anos 60 e conta a história de quatro garotos, ali por volta de 12 anos, que eles descobrem o paradeiro de um corpo, de um cadáver, de um garoto de uma cidade vizinha que está desaparecido. E esse corpo está no meio da floresta. Uma floresta que cerca a cidade onde eles moram, a cidade de Castle Rock. Um deles descobre onde está o corpo. Então eles têm a ideia de ir até lá, até o lugar onde está o corpo, para poder ficar conhecidos e virarem heróis. Enfim, o filme é muito mais profundo do que isso. O filme fala sobre crescimento, sobre amadurecimento, sobre amizade. É fácil, um dos meus 10 filmes favoritos da vida. Muito bem adaptado. Dirigido pelo Rob Reiner, que, aliás, até faleceu recentemente. E anos mais tarde ele iria dirigir o Louco Obsessão, uma outra adaptação do Stephen King. Recomendo muito. Eu acho que esse filme até é razoavelmente fácil de achar no streaming. Até pouco tempo ele estava na Netflix. Eu não sei exatamente onde ele está agora. 1987, Antes Só do Que Mal Acompanhado, de John Hughes. Eu considero esse filme, mas aí é uma consideração minha só, o terceiro filme da trilogia dos melhores filmes do John Hughes, que começa com o Clube dos Cinco, de 1985, depois vem o Curtindo a Vida Doidado, de 86, e esse, Antes Só do Que Mal Acompanhado, de 87. É aquele road movie clássico de dois personagens de personalidades opostas que são obrigados pelas circunstâncias a passar um tempo juntos enquanto tem que viajar para algum lugar em comum. Tem vários desses filmes por aí, vários filmes com esse plot, essa temática por aí. Mas esse filme é muito bom. 1988, uma das minhas comédias favoritas na vida. Não sei dizer se é a minha comédia favorita na vida. Eu não sei qual é a minha comédia favorita na vida. Mas é um filme que eu vejo desde a infância, assim. Passava muito na Globo, nos anos 90. Vocês vão ver eu citar muito a Globo nos anos 90 aqui, porque eu cresci assistindo Globo nos anos 90, sessão da tarde, sessão de sábado, temperatura máxima, tela quente, Super Cine.
Intercine, Sessão de Gala, Corujão, Domingo Maior, tudo isso aí fez parte do meu crescimento como cinéfilo. Então, Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy, talvez o primeiro filme no qual ele faz aquela coisa de interpretar mais de um personagem e tal, conta a história de um príncipe de um país africano que está, ao completar 21 anos, ele está meio revoltado com esse negócio da tradição dele ser obrigado a casar com uma noiva pré-determinada, escolhida para ele, não por ele. Então ele decide, num ato meio de rebeldia, viajar para os Estados Unidos para tentar achar uma noiva que ele realmente goste, uma noiva que ele realmente ame. É muito bom, inclusive a versão dublada, obviamente foi a que eu assisti, que eu cresci assistindo. Quem dubla o Ed Murphy nesse caso é o Valdir Santana, que é o dublador clássico também do Homer Simpson, dos Simpsons. Para quem não viu, recomendo muito, muito divertido. Porque também é um filme que não é aquela comédia escrachada e tal, nada contra também gosto muito de comédia escrachada, mas ele também tem aqueles momentos dramáticos. Eu acho que tem aquele equilíbrio que dá um toque a mais nas comédias. Em 1989, eu escolhi Conduzindo Miss Daisy, que por sinal venceu o Oscar de melhor filme naquele ano, no ano seguinte, né, 1990. Também foi um ano que eu balancei um pouco entre escolher esse e escolher algum outro filme. O que me pega nesse filme, além da história, esse filme é a adaptação de uma peça. São as atuações. O que me pega são as atuações. Morgan Freeman, que é um dos meus atores favoritos na vida, e a Jessica Tandy, que na ocasião, não sei se esse recorde já foi batido, mas ela se tornou a atriz mais velha a ganhar um Oscar. Basicamente, conta a história de uma senhora que, por conta de um pequeno acidente que ela sofreu enquanto ela dirigia, ela fica incapacitada ou meio que proibida pelo filho de dirigir. E meio a contragosto, o filho dela contrata um motorista para ela, vivido pela Morgan Freeman, e ela é muito resistente no começo. Mas aí, conforme o tempo passa, a relação deles muda um pouco, mas ela sempre durona. 1990. Uma surpresa aqui nessa lista. Um filme pequenininho, feito para TV, tanto que se você encontrar esse filme, você vai encontrar naquele formato de TV, 4x3, o formato mais quadradinho, não esse formato mais comprido de cinema, o mesmo das TVs widescreen. O título original desse filme é Short Time, e aqui no Brasil, de novo, eu conheci esse filme na sessão da tarde, nos anos 90. Ele tem dois títulos. O primeiro é Pouco Tempo para Morrer e o segundo é Sem Jeito para Morrer. Ele conta a história de um policial que está há uma semana de se aposentar e ele descobre que ele, assim, num exame de rotina, ele descobre que ele tem pouco tempo de vida, tipo uma coisa de tipo 2 semanas assim. O problema é que isso foi um engano. Num determinado momento do filme, depois que ele faz esse exame, os exames são trocados. Então ele pega o exame de outra pessoa. E esse policial, o maior desejo da vida dele é que o filho dele vá para uma faculdade boa. Então ele tem que deixar um dinheiro grande guardado para o filho dele, se for o caso dele morrer nesse período de tempo que ele descobriu, essas 2 semanas. Então ele vai até o RH do departamento de polícia e pergunta sobre o seguro de vida e tal, o quanto a família dele vai receber, não sei o quê. Só que a mulher do RH fala para ele que para ele receber, aliás, para a família dele receber esse seguro, ele tem que morrer em ação, em atividade. Basicamente, ele tem que ser morto
enquanto ele trabalha. E o que ele decide fazer? Ele decide, de alguma forma, nessa última semana de trabalho dele como policial, que ele precisa ser morto para a família dele receber o seguro de vida. Aí é o ponto de partida do filme. Filme engraçado, filme bonitinho, filme tocante. Como eu falei, filme pequeno, desconhecido, mas muito legal também. Também incluo esse filme nas minhas comédias favoritas da vida. Dá pra achar no YouTube. Até tem um DVD desse filme aqui, em algum lugar. Um filme DVD original. Um pouquinho difícil de achar também, mas muito legal. Tenho certeza que quem assistir vai gostar desse filme. Assista. A minha escolha para 91 é uma escolha meio óbvia. De novo, é o segundo ganhador de Oscar de melhor filme que aparece nessa lista. O Silêncio dos Inocentes. Jodie Foster, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, né? Quem não conhece o Hannibal Lecter, saiu até alguns anos atrás uma série, né, sobre o Hannibal. Pouca gente sabe, mas tem um filme antes do Silêncio dos Inocentes que foi lançado com o Hannibal Lecter também, que na verdade é uma adaptação, a primeira adaptação do Dragão Vermelho que saiu só em 2002. E essa primeira adaptação, ela se chama aqui no Brasil Caçador de Assassinos. É um bom filme, é uma direção bem diferentona assim, dos filmes seguintes. Não é do mesmo universo, são os mesmos personagens, mas não é a mesma franquia, por assim dizer, né? Agora, sobre o Silêncio dos Inocentes, adaptação de livro, do segundo livro da franquia. Acho que, se eu não me engano, o primeiro foi o Dragão Vermelho, o segundo foi o Silêncio dos Inocentes. Dirigido pelo Jonathan Demme e, como eu falei, vencedor de Oscar de melhor filme. Filme de suspense, filme de serial killer. Acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já assistiu esse filme. Para quem não assistiu, vale muito a pena. Tente ver sem spoilers. Spoilers são ruins. Em 1992 é um daqueles anos que eu te falei que foi difícil para mim fazer a escolha, porque eu estava entre esse filme que eu vou falar daqui a pouco e Perfume de Mulher. Estava entre... O que mais? Aqui o Vestígios do Dia, eu acho que é do ano seguinte. Enfim, são bons filmes. Os Imperdoáveis, também vencedor do Oscar de melhor filme, merecidíssimo. Embora, como eu falei, tenha disputado ali com Perfume de Mulher, que dá pra... tem jogo ali, por assim dizer, entre um e outro. Direção do Clint Eastwood, ele também protagoniza o filme. Conta a história se passa ali nos anos de 1890, é um faroeste produzido já muito depois da época clássica dos faroeste, né, dos spaghetti faroeste. Conta a história de um grupo de prostitutas que, depois de ver uma delas ser esfaqueada, mutilada, ter o rosto mutilado por um cliente, elas decidem contratar alguém para matar os dois caras responsáveis por essa mutilação, por essa agressão a essa mulher. E essa notícia chega nos ouvidos de William Money, que é um ex-pistoleiro, um ex-casca-grossa, um ex-fora da lei, um ex-bandido, que está aposentado, que já está arrependido de seus crimes, que está já criando seus filhos pequenos, numa miséria desgraçada, porque ele, quando ele cometia esses crimes, ele era um alcoólatra, mas depois ele meio que se regenerou, depois que ele conheceu a esposa e tal, só que nessa ocasião a esposa dele já morreu 2 anos antes, 2 ou 3 anos antes, eu não lembro. E ele está meio já desesperado por dinheiro, para dar um futuro para os filhos dele. E chega nele essa notícia de que esse grupo de prostitutas
está pagando $1.000 para quem matar esses dois covardes que retalharam a mulher. A questão é que isso balança ele. O que ele vai fazer? Ele vai atrás dos caras? Ele vai se tornar o que ele era antes? Quando na verdade ele está totalmente arrependido do que ele fez, das coisas que ele fez. No elenco desse filme estão, além do Clint, está o Gene Hackman, Richard Harris, Morgan Freeman. 1993, um dos meus filmes favoritos, Vestígios do Dia. Esse filme me toca de forma um pouquinho pessoal. Ele é a adaptação de um livro do mesmo nome. Aliás, eu até li esse livro recentemente. E o filme é muito bem adaptado, mas muito bem adaptado. Uma coisa que me pega nesse filme, talvez o que mais me pega nesse filme, além da história em si, do final, o final é de rasgar um pouquinho o coração. As atuações e a química entre o Anthony Hopkins e a Emma Thompson, que é a minha atriz favorita. E esse filme fala sobre a relação entre um mordomo e uma governanta de uma mansão inglesa, enquanto o dono da mansão, o Lord, não sei, enfim, ele estreita relações com o partido nazista um pouquinho antes ali de estourar a Segunda Guerra Mundial. Então esse filme tem um pouco de tudo ali, um pouco dessa parte política, mas essa parte política é bem um pano de fundo assim. A parte principal mesmo é essa relação do mordomo com a profissão dele, com o chefe dele e com essa governanta. Tem toda essa questão e como às vezes é difícil a gente mudar. A gente meio que ir contra a nossa própria natureza, assim. É um filme que pega, assim, sabe? Depois que você tem uma certa idade e você assiste, ele te pega um pouco. Em 1994, Um Sonho de Liberdade. Mais um filme que baseado numa história do Stephen King, aliás, do mesmo livro do Conta Comigo. A diferença é que esse conto no original se chama Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. No filme virou só a Redenção de Shawshank, The Shawshank Redemption. Aqui no Brasil, Um Sonho de Liberdade. Conta a história de um banqueiro que é preso, condenado a 2 prisões perpétuas por assassinar a esposa e o amante dela, um jogador de golfe. Um ricaço jogador de golfe, enfim, não é bem jogador de golfe, mas é isso. E conta a trajetória desse cara na prisão, o quanto ele sofre lá, as amizades que ele faz, principalmente a amizade com o narrador da história, tanto no livro quanto no filme, que é o personagem do Morgan Freeman, que se chama Red. Mais um filme com o Morgan Freeman como personagem central aqui, né? Acho que é o terceiro já que ele aparece nessa lista. Enfim. Bom ator, baita ator. É um filme muito inspirador. É uma história inspiradora, na verdade. Sobre esperança, sobre você não perder. Às vezes nos momentos de desespero na sua vida, assim, você não perder, sabe, o foco de que as coisas podem mudar e vão mudar se você tiver paciência, se você tiver resiliência. É um filme que fala muito sobre resiliência. Muito. Mas precisa assistir para saber. Também, esse ano específico de 94 foi um ano bem difícil de escolher esse filme. Embora esse seja a minha escolha natural, porque esse também está provavelmente no meu top 10, top 20 da vida, filmes da vida. Mas é o ano de Pulp Fiction, é o ano de Forrest Gump.
Então é uma briga bem boa aí. 1995 também baita ano difícil para escolher, porque é o ano de Seven, é o ano de Razão e Sensibilidade. Aliás, eu comentei sobre esse filme com um amigo meu agora há pouco. Mas também não tinha muito como eu fugir de Fogo contra Fogo, do Michael Mann, protagonizado pelos meus dois atores favoritos na vida, Robert De Niro e Al Pacino, com um baita elenco coadjuvante também, com Val Kilmer, com Ashley Judd, com Tom Sizemore, com Danny Trejo. O filme que na época ele foi bastante subestimado pela crítica. Diz que na época ele foi tido como mais um filme de policial meio caça-níqueis, porque juntou os dois talvez maiores atores da época. Enfim, uma bobagem sem tamanho, porque é um filme policial, talvez o maior filme policial da história de Hollywood, talvez. Não estou cravando nada, só a minha opinião. Ele é muito grandioso, ele é uma saga. Ele é um remake, na verdade, de um outro filme dirigido pelo próprio Michael Mann, que saiu aqui no Brasil com o título de Os Tiras de Los Angeles, né? Coisa bem genérica. Enfim, acho que lá fora saiu como LA Takedown, alguma coisa assim. Eu já vi essa versão. Para quem conhece a versão de 95, é interessante ver as duas. Lógico, é muito inferior, mas é interessante. Esse filme conta a história de um policial e um líder de uma gangue de ladrões. Basicamente, eles são os melhores nos seus campos de atuação. O melhor policial, mais dedicado, e por outro lado, o ladrão ou o líder de gangue mais profissional possível. E eles acabam entrando em rota de colisão quando um assalto a um carro forte feito por essa gangue acaba em mortes. E esse policial, ele lidera a divisão de homicídios, então ele acaba entrando na investigação. Enfim, baita filme. Não vou me estender muito, mas eles têm algumas cenas antológicas, principalmente as cenas que tem o personagem do Pacino, que faz o policial. 1996 já é um ano que eu fiquei com bastante dúvida sobre que filme escolher, porque é um ano que eu particularmente não tenho tantos filmes assim que eu gosto desse ano específico. Acabei escolhendo Fargo, que é um filme que eu considero um baita filme, inclusive é o filme que eu teria premiado no Oscar. Nossa, né? Como o melhor filme, embora eu não tenha assistido ainda o filme que realmente ganhou naquele ano, que foi O Paciente Inglês. Então também posso estar sendo um pouco injusto. Tenho que ver O Paciente Inglês para saber se é melhor ou não que o Fargo. É um filme dos irmãos Coen, com a Frances McDormand. E é um filme que até originou uma série recente. Eu não sei em qual streaming está essa série, não sei se está no Netflix, enfim. É um filme que eu não tenho uma ligação emocional, uma memória afetiva muito grande, porque é um filme que eu assisti já depois de adulto. Não assisti ele na época em que ele saiu e nem poucos anos depois que ele saiu. Eu assisti já na era Netflix, por assim dizer. Então foi tipo nos últimos 10 anos assim que eu assisti. Deve ter talvez uns 7 anos, 6, 7 anos que eu assisti. Eu considerei muito bom o filme, mas é um filme que eu só vi uma vez. Eu vi, eu acho que algumas cenas aleatórias assim outras vezes, mas como eu falei, não tem uma ligação emocional muito grande. Mas eu recomendo totalmente que você veja esse filme, que é muito bom. 1997 seria óbvio indicar o Titanic. Seja até justo indicar o Titanic, porque o Titanic é um baita filme. Talvez top 3 daquela década e talvez top 20, 30 dos filmes da história, não sei. Aí é uma coisa muito relativa, vai de cada um. Eu acho um baita filme de Titanic. Mas o filme que eu escolhi foi
outra das minhas comédias favoritas, chamada Ou Tudo ou Nada, que é uma comédia britânica. Não é tão conhecida assim aqui, mesmo porque também agora já é um filme, né, com quase 30 anos. E ele conta a história de 5 desempregados na cidade de Sheffield, Inglaterra, que é uma cidade que eu não sei o contexto de agora, mas o contexto dela na época era de uma cidade que estava passando por uma crise econômica, então a taxa de desemprego estava muito alta. Então esses 5 caras desempregados, cada um com uma história de vida diferente, cada um com um contexto diferente dentro do filme, eles decidem se juntar e virar strippers. A questão é que esses caras, eles não têm o perfil físico, digamos assim, de strippers. Um é muito velho, o outro é muito gordo, o outro é muito magro, o outro é muito... Enfim, você já me entendeu. Eles não são o padrão da época ou o padrão atual de strippers, do que se espera de strippers de uma boate. Também tem aquele elemento de comédia que eu falei que eu gosto, que é uma mistura de comédia com drama. Aquela velha questão da gente rir das questões que a gente assiste de outras pessoas, porque a gente está num distanciamento. Mas se a gente se colocar no lugar daquelas pessoas, a coisa vira um drama, entendeu? Pense nisso. O filme que eu escolhi de 98 talvez seja o filme mais desconhecido de toda essa lista. Porque, na verdade, ele é um filme que é uma sequência de um filme de 68, que também é um filme muito desconhecido, principalmente aqui no Brasil. Vou primeiro falar desse primeiro filme, que é um filme de 68, que se chama Um Estranho Casal, The Odd Couple, que é uma adaptação de uma peça do Neil Simon, que é uma peça até bem conhecida lá fora. Já foi até adaptada aqui no Brasil. Que ela fala sobre 2 amigos que são opostos. Um deles é desleixado, bagunceiro, relaxado, e o outro é todo certinho, hipocondríaco, tudo organizado, tem alergia a pó, enfim, tem mania de limpeza. E eles decidem morar juntos durante um tempo. Então já se imagina o que acontece. Porque o amigo certinho, ele está se divorciando. Então ele está passando por um momento muito difícil. E, tudo bem, saiu esse filme, fez um certo sucesso na época. Como eu falei, é um filme pouco conhecido aqui. Protagonizado pelo Walter Matthau e pelo Jack Lemmon. 2 grandes atores. Principalmente o Jack Lemmon. Jack Lemmon é bastante premiado. Fez vários clássicos de Hollywood. E esses 2, eles tiveram uma parceria muito longeva em Hollywood. Eles viraram assim, os melhores amigos e fizeram tipo coisa de 9, 10 filmes juntos. Inclusive, alguns deles são bem conhecidos aqui, tipo aquela franquia de 2 filmes chamado Dois Velhos Rabugentos. Enfim, fizeram esse primeiro filme em 68 e 30 anos depois, em 1998, saiu o segundo filme. E por incrível que pareça, eu pelo menos considero o segundo filme muito melhor que o primeiro, porque é muito engraçado. Os 2 estão com um timing de comédia muito bom, porque o primeiro assim, ele tem um timing mais de teatro, porque o primeiro é a adaptação de uma peça, e o segundo não, o segundo foi escrito para ser um filme. E eu acabei conhecendo esse filme também, passou acho que num Super Cine, na Globo, num sábado aleatório, 2001, 2002, por aí. Descobri totalmente por acaso. Só em anos recentes que eu fui descobrir que existe um primeiro filme, mas o segundo filme é maravilhoso, maravilhoso. E o segundo filme, ele entra também naquela mesma categoria do Antes Só do Que Mal Acompanhado, o filme de 87 que eu coloquei nessa lista, do Road Movie, que é o filme de estrada, que é o filme de 2 personagens com personalidades opostas que são obrigados pelas circunstâncias a viajar juntos. Meu filme de 1999, o filme que eu escolhi em 1999,
também bem difícil de escolher o filme desse ano, porque é o ano de Beleza Americana, é o ano de Clube da Luta, é o ano de O Sexto Sentido. Se eu não me engano, é o ano de Outra História Americana? Não, acho que não. Acho que é Outra História Americana do ano anterior. Magnolia é de 99, que é um baita filme. Enfim, considerado um dos melhores anos da história de Hollywood em filmes nota 10, por assim dizer. O filme que eu escolhi para esse ano é meio controverso, que a maioria das pessoas ou ama ou odeia. Ninguém fica no meio termo. Eu amo esse filme. Eu adoro esse filme. Pelo contexto, eu acho que ele foi lançado no contexto certinho, ele conta a história que se passa no momento certinho, a estratégia de marketing dele foi perfeita, e quando eu falo isso, vocês talvez já imaginem que filme que é A Bruxa de Blair. Tá, quem odeia esse filme tá me odiando agora, mas é um dos filmes que mais me deu medo na vida. Tudo bem, talvez as novas gerações, a galera de hoje em dia, nossa, que filme besta, não sei o que, bababá. Mas colocando em consideração o contexto da época, não só da época que ele foi lançado, mas na época em que o filme, que a história se passa, é um filme assustador. 3 estudantes de cinema começam a fazer um documentário numa cidadezinha chamada Burkittsville sobre uma lenda de uma bruxa que assombra as florestas ao redor da cidade. E eles decidem entrar na floresta, fazer uma boa parte do documentário na floresta. Então, eles se perdem na floresta. E eles nunca mais são vistos. E um ano depois desses acontecimentos, as filmagens que eles fizeram dentro da floresta, entre eles, são encontradas. E aí essas filmagens são editadas em ordem cronológica, de forma que elas foram acontecendo, são mostradas para o público. Eu adoro esse filme, como eu falei, eu sei que ele é controverso, eu sei que muita gente odeia, mas eu considero inclusive ele o melhor filme de terror dos anos 90. Um dos meus, talvez, 5 filmes de terror favoritos da vida. Eu tinha que incluir ele aqui. Sinto muito se você não gostou, paciência. Mas se você não assistiu, assista mais. Assista no contexto certo. Aliás, isso é bem importante. Uma boa parte dos filmes que eu vou citar aqui nessa lista. Larga a porcaria do celular de lado, deixa no modo avião, enfia numa gaveta, apaga a luz, põe o filme, entra no filme, fica imerso no filme, certo? Essa é a forma certa de assistir um filme. Ou uma série que seja. Mas especificamente de A Bruxa de Blair ou alguns outros filmes, que talvez eu cite aqui, faz isso. Larga o celular, desliga um pouquinho só do mundo. O mundo não vai deixar de girar só porque você está assistindo o filme. Ok? Obrigado. Vamos lá. Próximo da lista. 2000, também um ano... Não é um ano muito memorável assim, eu acho. Mas eu escolhi Náufrago, do Robert Zemeckis, com Tom Hanks. Muita gente acha um filme meia boca. Não exatamente ruim, mas muita gente acha um filme ok, né? Aquele filme blá. Eu gosto bastante, gosto da atuação do Tom Hanks. O Tom Hanks teve a ideia desse filme enquanto ele fazia o Forrest Gump em 94 com o próprio Zemeckis. Os dois debateram algumas ideias e tal, desenvolveram o roteiro. E em 99 ou 98 eles já começaram as filmagens, porque por conta das transformações físicas que o Tom Hanks teve que fazer durante as filmagens, eles demoraram mais de um ano para filmar. 1 ano e meio, alguma coisa assim. E conta a história de um funcionário da FedEx, que é aquela empresa de transporte, enfim, que sofre um acidente de avião e fica náufrago numa ilha durante uma boa parte.
do tempo, do filme. Então tem todo um contraste com o trabalho dele, com a questão do tempo, da pressa, e de repente ele se vê numa ilha onde a questão do tempo não faz muita diferença. Tem uma questão pessoal dele também, da vida que ele deixou para trás. É um filme mais profundo do que muita gente pensa. Se você não assistiu, assista, que você vai gostar. Ele tem um ritmo todo próprio, assim, então não vai achando que você vai ver um filme de ação, porque você não vai. Porque é um cara que fica isolado numa ilha. Então você já imagina o ritmo do filme, mais ou menos, entendeu? Isso é o que pega muita gente. Muita gente não gosta desse filme justamente por isso, por causa do ritmo do filme naquele período. Enfim, assista. Meu filme escolhido de 2001 também é um filme que muita gente não viu por conta de um certo preconceito que as pessoas têm com musicais. Musicais não são ruins, não são necessariamente ruins. Musicais são como qualquer outro gênero de filme, ou de peça, ou de espetáculo, ou o que seja. Existem musicais bons e musicais ruins. A questão é que você precisa aprender a assistir, ou não. Você tem o direito de ter o seu gosto, de não gostar também. Mas tem musicais bem bons. Esse é um deles, de 2001. Moulin Rouge. Foi indicado, inclusive, a melhor filme. Ele perdeu por Uma Mente Brilhante. É um caso também de filme que, se você for parar para assistir, recomendo também que pare para assistir o filme. Não vai fazer outra coisa, não fique distraído, não vai fritar um bife enquanto você assiste o filme no celular. Não vai rolar, não vai rolar. Alguns filmes específicos você tem que sentar a bunda no sofá, esquecer um pouquinho do mundo. Nesse caso específico do Moulin Rouge, eu sugiro também deixar o volume um pouquinho alto, porque é um musical, as músicas são bem legais. Tem todo o contexto de algumas músicas. Eu ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar. Enfim. Experimente, existem alguns musicais bem bons. Eu recomendo também, por exemplo, Cantando na Chuva, de 52. Recomendo Os Irmãos Cara de Pau, dos anos 80, acho que é de 1980. E Moulin Rouge, também, que é esse da lista, esse de 2001. Há alguns outros também. É que eu também não posso dizer que eu sou um grande conhecedor de musicais, porque também não sou um grande fã de musicais. Mas existem musicais bem bons, na verdade. Fama também é muito bom. Fama de 1980. 2002 eu balancei bastante entre incluir o Cidade de Deus nessa lista. Só que o Cidade de Deus eu assisti muito pouco, eu vi 2 vezes só. E faz um bom tempo, então eu fiquei com medo de não ter muito o que falar. Eu acho que eu considero até o Cidade de Deus melhor do que esse filme que eu vou falar agora, na lista. Cidade de Deus é um puta filme, é um puta filme. Tipo, cinema mesmo, assim. Talvez até seja o melhor filme daquele ano pra mim. É um ano que tem muita coisa boa também, tudo bem, mas é um baita filme. Mas o filme da lista não é Cidade de Deus. O filme da lista é O Pianista, do Polanski. Como eu falei, eu não incluí o Cidade de Deus nessa lista por conta de que o Pianista tem um pouquinho mais de conhecimento sobre a história, porque eu li o livro do Pianista. Que é também meio de rasgar o coração. Conta a história do pianista. Agora eu tenho que ver se eu vou falar o nome dele certo. Władysław Szpilman, eu acho. Que vivia na Polônia e durante o período em que a Polônia foi invadida pelos alemães durante a Segunda Guerra. Vivia lá com a família dele. Então ele conta basicamente o que aconteceu com ele nesse período. E o interessante é que, agora eu estou falando do livro, quando ele escreveu o livro, foi imediatamente após os acontecimentos. Assim que acabou a guerra, ele já escreveu o livro. Então os acontecimentos estavam bem frescos ainda na memória dele.
enfim, é de partir o coração. O filme é muito bom. O filme tem umas pequenas mudanças na história, assim, mas nada que comprometa. E rendeu o Oscar de melhor ator por Adrien Brody. E melhor diretor também, por Polanski. E roteiro adaptado. Meu filme escolhido para 2003 foi o Dogville, do Lars von Trier. Eu lembro que eu gostei muito desse filme, eu recomendo muito pra galera ver. É um filme bem diferentão também, talvez ali na mesma pegada do Companhia dos Lobos, que eu citei no começo da lista. Só que eu também só vi uma vez. É um filme que eu tenho muitas memórias sobre ele, sobre a história, sobre como ele termina, mas eu também só vi uma vez, então também não tenho uma ligação muito emocional, muito afetiva com esse filme. Mas é possível que eu considere esse filme o melhor filme de 2003. O filme de 2004 também é vencedor de Oscar de melhor filme. E eu acho até que ele devia ser um pouquinho mais reconhecido, principalmente aqui no Brasil. Não é tanta gente assim que eu conheço que viu esse filme ou que goste desse filme. Eu considero. Quem viu esse filme vai achar estranho eu falar isso, mas eu acho que esse filme é inspirador também, assim como Um Sonho de Liberdade de 94, que eu citei há pouco. Mas esse filme ele tem elementos ah, inspiradores, se tratando da protagonista. Questão de luta, de perseverança, sabe? De ir atrás do que você quer. De esperança também. Embora o tema principal não seja o que está aparente no filme, mas isso você só descobre assistindo o filme. Não é o que o filme vende na capa, ou no trailer, enfim, no marketing do filme. O tema principal do filme você só descobre quando você vê o filme. Menina de Ouro. Eu não sei se eu citei o nome do filme aqui, enfim. Dirigido pelo Clint Eastwood, com o próprio Clint, com a Hilary Swank, que ganhou o Oscar de melhor atriz, e Morgan Freeman de novo aqui nessa lista. Terceira ou quarta vez, acho que é a quarta vez que ele é citado aqui. 2005, Sin City, baseado na HQ do Frank Miller, talvez uma das melhores adaptações de quadrinhos para cinema que Hollywood já produziu assim. E o Sin City foi dirigido pelo Robert Rodrigues. Não conheço tanto assim do trabalho dele, eu sei que ele é bastante truta do Tarantino. Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Brittany Murphy está no filme também. Também é um filme que eu vi poucas vezes, acho que eu vi 2 vezes, no máximo 3. Então também não tenho lá uma ligação emocional muito grande com esse filme. Tem o HQ aqui e tem o filme, tem os dois. Mas, aliás, é bem adaptado, viu? A HQ é bem boa também. Mas eu recomendo, é um filme bem diferentão também, um filme com uma estética própria, uma estética baseada na própria HQ. Não é um filme bem fora da caixinha, bem, bem fora do padrão, assim, um bom filme. 2006 eu escolhi Pequena Miss Sunshine, que é um ano. Inclusive que esse filme foi indicado ao Oscar, perdeu pro Infiltrados. Eu gosto bastante do Infiltrados, só que também acho que não é o melhor filme do Scorsese. Pequena Miss Sunshine é um filme independente, bem bonitinho, bem dramático, de cortar o coração em algumas cenas. Tem o Steve Carell no elenco. O Steve Carell que estava ali bem, eu não digo no comecinho de carreira, mas no comecinho da fama dele. Estava bem ali quando ele também estava estourando no The Office.
também no Virgem de 40 Anos. Então, e ele pegou um papel coadjuvante, o Carell. Tem a Toni Collette, mais conhecida como a mãe do garotinho no Sexto Sentido. Tem o Alan Arkin, tem o Paul Dano. É tão bonitinho esse filme, nossa. Ele fala sobre a história de uma família que está em crise, não sei se é bem uma família que está em crise, mas ou é uma família normal. É uma família normal, porque toda família está em algum tipo de crise. E a menininha, a Olive, acho que é a Olive o nome dela no filme. Abigail Breslin, a atriz, bem pequenininha. Ela ganha um concurso mirim de Miss, só que ele fica tipo muito longe, assim, tipo em outro estado. E a família meio que não tem grana pra custear a viagem de avião dela até lá. Então o pai tá meio desempregado, ele tá numa crise financeira desgraçada, a mãe não sabe o que fazer. O, o pai do pai, o avô da menininha, no caso, ele é um velho meio zoeira. Eles decidem se juntar, entrar na Kombi que eles têm e ir de Kombi até o lugar onde vai haver o concurso de Miss. Só que, obviamente, acontece muita coisa no caminho. E tá aí, agora que me dei conta. Mais um road movie na lista, o terceiro road movie. Então acho que eu gosto bastante de road movie. Ah, quando bem feito, claro. Né? Esse de 2007 eu revi recentemente. É uma pena que esse filme tenha sofrido o que ele sofreu quando ele foi lançado, Tropa de Elite. Que ele é, até onde eu sei, considerado até hoje o filme mais pirateado da história. Então, obviamente, eles perderam muito dinheiro com isso. E pra mim, fácil, tá entre o top 5 dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Fácil, fácil. Quando esse filme foi lançado, ele virou meio que um fenômeno cultural, assim, porque todo mundo sabia as falas, os jargões do filme. É, o personagem do Wagner Moura, do Capitão Nascimento, virou um tipo de personagem pop mesmo, assim. Ele retrata bem, de forma bem crua, bem brutal, a realidade brasileira. Igual o Cidade de Deus também. A diferença é que o Cidade de Deus ele se passa nos anos 60, 70 ali, né? O, o Tropa de Elite ele se passa nos anos 90. Então ele é bem brutal, ele chega a ser até um pouco incômodo nesse sentido. O Cidade de Deus também, mas o Tropa, como ele é mais contemporâneo assim, às vezes aquele excesso de realidade ele incomoda um pouco, mas é um puta filme, não tem como negar, entendeu? Não tem como negar. Talvez pra mim seja realmente o melhor filme de 2007. Tem até bons filmes em 2007, tem o vencedor do Oscar mesmo, Onde os Fracos Não Têm Vez, é um bom filme, considero um bom filme. Mas acho que o Tropa é melhor. O Tropa é melhor. O filme de 2008 também é um filme pouquíssimo conhecido aqui. É um amigo meu que me apresentou, o Herbert. Aqui ele saiu como O Segredo do Lago Mungo. O título original dele, se não me engano, é apenas Lake Mungo. Ele é um documentário que conta a história de uma garota que morreu afogada em um lago e que depois de algum tempo o irmão dela começou a descobrir algumas aparições, supostas aparições dela em algumas fotografias que ele tirava pela casa. Então já dá pra imaginar que é um terror. Ou pelo menos um suspense com elementos sobrenaturais. Me surpreendi bastante com esse filme. Primeiro porque ele não é conhecido aqui, segundo porque é um filme independente, né? E vou ser bem sincero, é assustador também. O Segredo do Lago Mungo. Procure, se você gosta de terror. O filme de 2009 que eu escolhi é um filme iraniano, do mesmo diretor
do A Separação. A Separação, se não me engano, é 2011, mas esse é de 2009. Um diretor muito bom chamado Asghar Farhadi. Espero que seja algo próximo disso, a pronúncia do nome dele. A Procura de Eli, ou Eli, é um drama iraniano. Também é um filme que eu só vi uma vez. Já tem uns anos, deve ter uns 8, 9 anos que eu vi esse filme. Então eu não tenho muitas memórias com detalhes sobre o filme. Lembro que aquele filme é um drama com leves elementos de comédia e suspense, mas é um drama. Uma história séria. É meio de partir o coração um pouco. Não tem muito o que falar desse filme, mas é um filme muito bom. 2009. A Procura de Ellie. Talvez seja possível encontrá-lo no streaming. Não sei exatamente. Mas foi no streaming que eu assisti na época. Netflix, na época. Hoje acho que não tá mais. 2010 também, outro filme que eu só vi uma vez na época. 2010 foi um ano que saíram bons filmes, mas ao mesmo tempo filmes que não tiveram, pelo menos para mim, aquela conexão emocional, aquela memória afetiva que eu cito às vezes aqui. Por exemplo, A Origem, por exemplo, Toy Story 3, que eu me debulhei de chorar no final, enfim. Mas o filme que eu escolhi como sugestão de 2010 foi o Cisne Negro, que é um drama com elementos de... É um drama, não tem elementos de nada, é um drama. Com a Natalie Portman, que rendeu o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman, e esse filme foi um sério candidato também a ter ganho de melhor filme, o Oscar. Ele perdeu, se eu não me engano, pro O Discurso do Rei, eu acho. Que é um bom filme também. Um bom filme também. Cisne Negro, 2010. 2011 chegamos a um filme francês, Intocáveis, que fala sobre um milionário tetraparaplégico que contrata um cuidador para ele. Só que esse cuidador, ele não é um cuidador meio padrão assim. Ele não tem, na verdade, cacuete nenhum de cuidador. Não tem experiência nenhuma como cuidador. Ele é um cara mais malandro, mais... Como eu posso dizer assim? Mais descolado, talvez. Mais esperto, mais... menos maternal, por assim dizer. É mais um parceiro do cara, mais um amigo do cara, do que um cuidador, propriamente dito. E é baseado numa história real. E é bem legal também. Não é um filme... É um drama, mas é um drama bem leve. Um drama com elementos leves. Porque o personagem do cuidador é um personagem muito interessante, muito carismático também. Muito cativante o cara. Então isso torna o filme leve. Eu acho que é bem fácil de encontrar esse filme no streaming também. Eu tinha um DVD dele, mas eu já não tenho mais. 2011. 2012 chegamos a um filme escandinavo que eu não lembro se é sueco ou dinamarquês. Eu acho que é dinamarquês. Com o Mads Mikkelsen, que é o mesmo ator que na série fez o Hannibal. É um filme de um professor que mora numa cidadezinha e ele é injustamente acusado de pedofilia. Então já dá para imaginar o que esse cara passa por se tratar de uma cidade pequena e, enfim, meio que
o que acontece durante o percurso do filme. Enfim, o drama desse cara. Não preciso nem falar que esse filme é um drama, né? Enfim, é um filme muito bom. Pesado. Lógico, é uma temática pesada, uma temática bem complicada. Mas é um bom filme, um ótimo filme, na verdade. 2013 talvez seja o filme mais atual. Esse filme me pegou também de jeito na época. É um filme que eu também só vi uma vez só. Chamado Ela, com o Joaquin Phoenix, que é o ator que fez os dois Coringa recentemente. Tem a Scarlett Johansson também. Esse filme conta a história de um sujeito que começa a ter um relacionamento com... Olha só, esse filme é de 2013. Com um produto que é uma inteligência artificial. Então ele começa a ter um namoro, por assim dizer, com uma inteligência artificial. Que na verdade, no caso do filme, é uma voz. Para você ver como esse filme lá em 2013 já estava talvez prevendo algumas coisas. É bem bom esse filme. Na época ele já me pegou bastante, por motivos pessoais talvez. Recomendo muito. Muito, muito, muito. Até onde eu sei, ele concorreu também ao melhor filme no Oscar. 2013 ele deve ter perdido pro, acho que 12 anos de escravidão, se eu não me engano. Porque 2012 foi o Água, acho que foi isso, 12 anos de escravidão. 2014 eu escolhi um filme, eu não tenho certeza se é um filme francês, eu sei que é um filme europeu, chamado A Pequena Morte, que é um filme sobre sexo, uma comédia sobre sexo. E, na verdade, não exatamente sobre sexo, mas sobre fetiches sexuais. Então ele meio conta a história de algumas pessoas, alguns casais que têm alguns fetiches específicos. E é aquele tipo de filme que, de certa forma, entrelaça, sabe, as histórias, enfim, meio Babel, assim, mas é engraçado, é bem engraçado esse filme. Porque ele trata de forma bem leve o tema, sem, meio sem julgamento, sabe? É interessante, bem interessante esse filme. 2014, A Pequena Morte. 2015, A Bruxa, de Robert Eggers. Gosto bastante mesmo desse filme. Eu lembro que na época que ele saiu, o próprio Stephen King elogiou o filme. Eu tive certa dificuldade para achar uma sala de cinema que estava passando o filme. Fui achar aqui em São Paulo, lá no shopping Santa Cruz. Tipo, tava passando em uma sala assim. E dei sorte de conseguir ingresso, aliás. Até hoje eu tenho o DVD dele aqui em casa. Gosto muito da ambientação do filme, o tom do filme é certinho, o elenco do filme manda muito bem, o roteiro do filme é bom. Conta a história de uma família ali pelos anos de 1600 e alguma coisa, nos Estados Unidos, que eles são expulsos da colônia onde eles vivem, do vilarejo onde eles vivem, por questões religiosas, por problemas de divergências religiosas. E eles são meio que forçados a viver numa cabana bem no meio da floresta. E aí eles são meio que assombrados por uma suposta bruxa que está rondando por ali na floresta também. Tem um pouquinho de bruxa de Blair, assim, mas de forma bem distante, sabe? Enfim, talvez seja meu terror favorito dos anos 2010, talvez. Preciso parar para pensar nisso. 2016, Um Limite Entre Nós, filme também que é uma adaptação de peça, com Denzel Washington e a Viola Davis. Um filme também que eu só vi uma vez, mas eu fiquei meio impressionado, porque eu não conhecia a história. A atuação do Denzel Washington é muito boa nesse filme.
o elenco, de certa forma, de maneira geral, manda muito bem. E depois eu descobri uns vídeos no YouTube com o James Earl Jones fazendo o papel do Denzel Washington numa peça também. Inclusive, para quem tem uma certa dificuldade dessa transição de peça para filme, talvez sinta um pouco o ritmo do filme. Porque no começo do filme, acho que eu senti isso mais no começo do filme. O ritmo do filme, dos diálogos do filme, ele tá muito peça, sabe? Porque o ritmo de uma peça é muito diferente de um ritmo de um diálogo de filme. É mais corrido, mais, sabe? Então ele tá meio com um ritmo de peça, assim, esse filme. Eu não lembro exatamente se eu senti isso o filme inteiro ou se eu senti no começo do filme e depois eu meio que adaptei minha mente durante o filme e não percebi mais. Mas é um filme muito bom, é uma história muito boa e recomendo Um Limite Entre Nós. 2017, eu não lembro se esse filme é argentino, acho que ele é espanhol, O Bar. É um filme no qual algumas pessoas estão dentro de um bar, é meio que um bar, uma lanchonete, uma coisa assim, ele parece mais uma lanchonete. E de repente vira um pandemônio, porque elas são infectadas por um vírus, mas elas não podem sair do bar, elas são isoladas naquele bar, porque o vírus está lá dentro e elas ao mesmo tempo têm acesso à cura, mas aquela cura ela é limitada para não dá para todo mundo, entendeu? Só alguns deles vão poder ter acesso à cura. Então eles têm que decidir entre eles quem é que vai conseguir tomar aquela, acho que é uma vacina, uma coisa assim. Eu também já tenho um tempo que eu vi esse filme, então não lembro de tantos detalhes. Mas é um filme divertido também. É talvez uma comédia de humor negro, assim. O Bar, 2017. 2018. Esse sim é provavelmente o filme que eu mais gostei daquele ano específico, de 2018. É um filme produzido pela Netflix. Eu não sei se produzido ou apenas distribuído, mas é um filme que tem o selo da Netflix. É um filme europeu chamado Calibre. E ele conta a história de dois turistas que estão numa cidade pequena, realizando uma caça. E aí eles cometem um erro capital assim, durante a caça. Eles, por acidente, eles acabam matando alguém, uma pessoa da cidade. E eles resolvem tentar encobrir o crime. Enfim, não vou dar mais detalhes. Eu até dei mais detalhes do que eu costumo dar. Mas eu considero, como eu falei, o melhor filme de 2018 esse filme. É um filme que pouquíssima gente conhece. Recomendo, procure Calibre na Netflix. Esse de 2019 eu considerei, na época que eu assisti, o melhor filme da década de 2010. Mas eu meio que mudei um pouco de ideia. Frescura minha, pura frescura. Mas enfim, só assim. Quando eu descobri que na verdade esse filme é uma readaptação de um livro. Não teria problema nenhum se fosse uma adaptação, mas ele é uma readaptação. Então esse livro já foi adaptado algumas vezes, como minissérie, como série, como filme. Inclusive tem um filme de 94, que é uma adaptação desse filme, com um elenco bem conhecido também. Mas essa versão de 2019 foi a que me apresentou para essa história, Adoráveis Mulheres. Gostei até bastante das mudanças que a Greta Gerwig fez nessa nova versão, mas é aquilo que eu falei, é uma readaptação. Então, uma readaptação ou um remake, você tem oportunidade de corrigir coisas, né? E deixar as coisas boas de outras versões. Mas é um ótimo filme. Se você não viu nenhuma versão dessa história, eu considero que essa versão, não sei também a diferença ou as diferenças dessas versões cinematográficas pro livro. Até já pensei em comprar o livro, talvez eu compre.
Mas é um bom filme. Mesmo assim, tá entre os melhores da década, com certeza. Agora a gente entra numa década complicada, bem complicada, eu acho. Eu não estou me referindo a esse filme, mas eu acredito que a gente está vivendo agora, pelo menos no que se refere à criatividade dentro do cinema, a época mais complicada da história do cinema. Então, tive certa dificuldade em escolher os filmes de 2020 para cá. A questão da pandemia é pura coincidência também. Eu tenho minhas teorias sobre por que isso acontece, mas isso é assunto para outro vídeo. Talvez eu decidi fazer esse vídeo sobre isso, mas eu acho que não. Isso é mais coisa para conversa de boteco com amigos. O filme de 2020 eu escolhi Meu Pai, com Anthony Hopkins e Olivia Colman. É um filme com uma temática bem pesada mesmo. É um filme que também concorreu ao Oscar, até onde eu lembro. Perdeu para o Nomadland, que é um bom filme também. O Meu Pai é tipo aquele filme muito bom, com ótimas atuações, mas provavelmente aquele filme para você ver uma vez na vida e só. Não é aquele filme que você vai se divertir assistindo sempre, sabe? Mesmo sendo muito bom. Mas é um bom filme. Só que é aquele filme que você tem que estar na vibe certa para assistir. 2021, Coda, No Ritmo do Coração. É um remake de um filme francês, se eu não me engano, um filme francês de 2020. Não, minto, 2013. Esse, Coda de 2021. Também tem a questão de ser um remake, aquilo que eu falei sobre, né, ter a oportunidade de corrigir os erros que o original fez e a mesma oportunidade de manter as partes boas que o original fez. Então, tem esse pequeno asterisco, de novo, frescura minha, tudo bem. Eu vou admitir, eu dei uma chorada no final desse filme. Fala sobre uma família de surdos mudos, só que a família não é inteira de surdos mudos. A filha, que é essa menina que aparece no pôster, ela tem a audição normal. E ela decide tentar a carreira como cantora, né? Tentar aprender a cantar, tentar fazer o curso de canto, tentar isso numa família de surdos mudos. Então eles ficam meio reticentes no começo, tem a questão também de tentar viver da arte, enfim, aí já é uma questão que eu entendo um pouquinho. Tem um conflito, né? A questão do conflito também. Mas desses filmes lançados nessa década específica, apesar de ser um remake também, eu considero também um bom filme. Chegamos ao que eu considero o melhor filme, pelo menos até o momento, dessa década, de 2020, que é Os Banshees de Inisherin. É o filme que fez eu conhecer o trampo do Michael McDonagh, que é o diretor do filme. O filme se passa numa ilha na costa da Irlanda nos anos 20, nos anos de 1920, ou seja, exatamente 100 anos atrás. E conta a história de um vilarejo, de um rapaz que mora um cara de meia idade que mora nessa ilha, esse vilarejo. E de uma hora para outra, o melhor amigo dele, que é o outro sujeito de um pouco acima assim da meia idade, simplesmente o melhor amigo dele decide que não vai mais ser amigo dele. Não vai mais ser amigo dele porque ele simplesmente descobriu que ele não gosta desse cara. Então esse é o ponto de partida desse filme. É isso, é simples. Mas é um erro afirmar que esse filme se resume a isso, porque tem tanta camada, tanta coisa subentendida que não precisa nem pensar muito assim para você pegar assim
já na primeira vez que você vê esse filme. Eu já assisti acho que umas 5, 6 vezes, talvez até mais. Gosto muito do elenco desse filme. Foi o filme que... Não foi um filme que eu conhecia Carrie Condon, mas... Porque eu já a conhecia da série Roma. E do Breaking Bad também, ela tá no Better Call Saul. Faz uma pontinha nessas séries. Mas... eu, até o momento, considero Os Banshees de Inisherin o melhor filme dessa década, pelo menos até o momento. De 2020 até 2029. 2023, estamos chegando no final. Até onde eu lembro é um filme argentino, O Mal que Nos Habita. É um filme de terror com elementos de humor. Se passa também numa cidadezinha pequena. É um filme de terror bem diferentão. Eu vi há pouco tempo esse filme. Tô até com vontade de rever. Bom, em 2023, né? Eu tinha que ter visto há pouco tempo mesmo. Acho que o ano passado, eu acho. E... enfim, é um dos bons filmes de terror que foram lançados nessa fraquíssima década criativa. Pelo menos pra mim. Eu acho que a gente tá numa década bem fraca que a gente tá passando. Até onde eu lembro, ele ainda tá, pelo menos nessa data que eu tô gravando aqui esse vídeo agora, tá na Netflix e na Amazon Prime. 2024, pra mim, o melhor filme do ano, não o melhor filme brasileiro, não o melhor filme internacional, como o pessoal do Oscar falou, pra mim o melhor filme do ano, pelo menos até o momento, pra mim, dos filmes de 2024 que eu assisti, foi Ainda Estou Aqui, filme nacional, o primeiro filme brasileiro que ganhou o Oscar, com a Fernanda Torres. Inclusive eu acho que ela merecia muito ter ganho como melhor atriz. Mas, enfim. Quem não viu deve ver. Esqueça essa panaquice de envolver opinião política, frescura. Assiste o filme, assiste o filme. Se ponha no lugar daquelas pessoas, entendeu? Enfim, melhor filme de 2024. Ainda Estou Aqui, com a Fernanda Torres. E por fim, pelo menos pra mim, o melhor filme de 2025 até o momento dos que eu assisti. A Minha Irmã Feia. Também não lembro exatamente de que país. Eu sei que ela é escandinava. Eu acho que é filme sueco. É um filme também que tende a ir mais pro lado bizarro, assim. O filme chega a ser meio nojento em alguns pontos. Um filme que chega a ser meio engraçado em alguns pontos pelo exagero. Um filme que um pouco pega um pouco do tom, não é exatamente do tom, mas do tema do A Substância, por exemplo, de 2024, sobre o culto à beleza, né? Ele tem a ver com uma história de contos de fadas, que eu não vou falar, mas você que assistir, você vai identificar a história. Para mim, até o momento, o melhor filme de 2025, dos que eu assisti até agora, desse ano específico. Recomendo. E é isso. Espero que seja uma boa lista se você assistir algum desses filmes depois de eu ter sugerido aqui nesse vídeo. Se lá quiser comentar aí embaixo, quiser falar se você gostou, se você não gostou, esteja à vontade. Grande abraço.